Hoje, então, teremos a lição da nossa irmã Cláudia. Cláudia Maria Navarro, professora, doutora na Faculdade de Odontologia da Unesp Araraquara. É presidente da USE e presidente da nossa casa aqui também. E uma estudiosa da doutrina espírita, autora do livro Princípios Renovadores da Alma. E, como eu disse, é realmente uma estudiosa, né, da doutrina. Então, nós vamos envolvê-la na nossa vibração fraterna, no nosso carinho, para que ela se sinta bem e possamos aproveitar da lição que carinhosamente ela preparou para nós nesta tarde. Cláudia, que Jesus te abençoe. Muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar por vários motivos. O principal deles, pela importância do tema, nós vamos tratar, a partir de uma abordagem específica, do tema reencarnação. Como nós sabemos, a reencarnação é um dos princípios fundamentais, eu diria assim, mais importantes ou mais consoladores da doutrina espírita. E a doutrina espírita, como sendo a revivescência do cristianismo, aquele esforço de Jesus para que a humanidade conseguisse entender a pureza, a clareza da sua mensagem, que, por motivos sobre os quais nós não vamos discorrer aqui nesta tarde, mas esta pureza, esta clareza dos ensinamentos de Jesus foi sendo interpretada, distorcida, modificada ao longo dos tempos, de maneira que era preciso a vinda do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, para esclarecer todas as coisas e nos dizer alguns detalhes adicionais, cuja essência já está lá no Evangelho, mas que Jesus, por razões que nós veremos hoje, não teve como detalhar para nós. Então, assim, pensando na reencarnação, que aliás é uma realidade comum, que toca absolutamente todos nós aqui, né, nesta sala, queremos ou não, concordemos ou não, acreditemos ou não, enfim. Mas com relação especificamente à reencarnação, embora todos os outros princípios básicos da doutrina tenham uma correspondência, tenham uma fundamentação no Evangelho de Jesus, nós vamos ver que, curiosamente, talvez nós poderemos dizer, lá no Evangelho de Jesus, especialmente num trecho narrado por João, Jesus nos dá uma aula de reencarnação, falando dos processos fundamentais envolvidos nesse mecanismo maravilhoso que permite que nós estejamos aqui hoje, por exemplo, utilizando um instrumento corpóreo para nos relacionarmos entre nós aqui na face do planeta Terra. E às vezes a gente não presta atenção nisso, ou dependendo das interpretações que nós aprendemos acerca deste trecho que nós vamos analisar hoje, nós achamos que aquilo pode significar tudo, menos uma aula de reencarnação, que Jesus já deu lá atrás, há 2000 anos, e por alguma razão, certamente, por um propósito específico dele mesmo, cuidando das lições que enviou à Terra, este trecho não foi observado, não foi entendido assim, ninguém percebeu. Daqueles que queriam banir o ensinamento da reencarnação dos evangelhos, porque tentaram,
não perceberam que Jesus ali tinha dado uma aula de reencarnação num diálogo que nós vamos reproduzir aqui nessa tarde entre Jesus e Nicodemos. Então nós vamos passar para estes 12 versículos de João, que está no capítulo 3. Qualquer evangelho que vocês abrirem, no capítulo 3 do Evangelho de João, versículos de 1 a 12 vai estar aqui, com alguma variação de tradução, alguma pequena modificação nas palavras, mas a essência do ensinamento que nós vamos ver nessa tarde estará ali para quem quiser estudar, rever, repensar, mas será que é isso mesmo? Né? Então, vamos ao diálogo que se estabeleceu entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos admirava Jesus à distância, mas ele não entendia, achava que entendia, mas não entendia quase nada da realidade espiritual. Ele era mestre em Israel, né? Como às vezes aqui as pessoas são apresentadas, ele é doutor, né? A gente só sabe alguma coisinha muito mal, né? E da realidade espiritual a gente é ignorante. Nicodemos era um desses, mas ele admira a figura de Jesus, ele segue a certa distância e num dado momento ele se dispõe a ir ter com Jesus. Então vejamos a narrativa de João. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então ele reconhecia, ele via que havia algo diferente ali, uma grandeza espiritual, um conhecimento, algo que ele percebia que era diferente. Mas vai à noite, né, ter com Jesus, porque talvez não ficasse bem para ele, né, na posição que ocupava, ir ali, à luz do dia, conversar com aquele homem. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo. Jesus já foi direto, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esses grifos são nossos, porque depois nós vamos voltar trecho a trecho desta aula de Jesus e analisar com calma. Disse-lhe Nicodemos, ficou totalmente embaraçado, né? Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Foi a primeira imagem que ele fez ali, né? Da eventual possibilidade de um nascer de novo. E retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, isso é maravilhoso, depois a gente vai ver, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente às vezes ouve isso e fica assim, né? Não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Porque ele devia estar assim, né, espantadíssimo. O Espírito, em algumas traduções a gente encontra o vento, que é uma simbologia para Espírito. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E responde Nicodemos, né? Como pode isso fazer-se? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus lhe respondeu: pois que és mestre em Israel, ignoras essas coisas?
digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas dos céus? Então, isso nós encontramos em Evangelho de João, lá no capítulo 3, são os 12 primeiros versículos. Antes de nós entrarmos em alguns detalhamentos, é necessário que a gente, mediante aquilo que tem aprendido com a doutrina espírita, ou relembre ou apresente para aqueles que ainda não sabem o que é a reencarnação. A reencarnação, aqui nós temos essa figura simbolizando a união dos gametas masculinos com os femininos, num processo lindo, maravilhoso, que a biologia explica, da fecundação, que dará origem a um corpo físico, né? Todos nós aqui estamos usando um, e foi produzido pela mesma via. E, segundo definição do Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação e essa definição é maravilhosa, é profunda, dá margem a muitos desdobramentos que não serão feitos nesta tarde. Nós temos muitas formas de falar sobre a reencarnação. Poderíamos fazer umas 10 palestras diferentes, abordando enfoques diferentes. Mas a reencarnação é a volta da alma, ou espírito, à vida corpórea, essa nossa aqui. Mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem em comum com o antigo. Isso vai ser importante a gente ter em mente, né? Porque por esse processo biológico da fecundação, da gestação, nós, espíritos, nos ligamos a um corpinho novo e nascemos e renascemos na Terra para cumprir, segundo palavras dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, as ordens, as leis de Deus, que nós vamos ver daqui a pouco quais são, né? E o porquê que a gente encarna. Isso é importante porque a época de Jesus, como nós vamos ver, havia um entendimento diferente do voltar a nascer, do voltar a viver, do retorno possível de um espírito à vida corpórea. Mas com a doutrina espírita nós aprendemos, e é muito lógico que seja assim, né, que nós temos uma vida aqui na Terra e nosso corpo tem um período, digamos assim, de duração. Quando ele deixa de dar-nos condições de vida material, física, nós, espíritos, nos desprendemos dele. Ficamos um período no mundo espiritual, um período chamado erraticidade, e depois de um certo período, mediante processos muito cuidadosos e muito delicados que a espiritualidade superior preside, nós nos ligamos a um novo corpinho que se forma, né, no seio de uma família, e renascemos. Já fizemos isso não sei quantas vezes e teremos que fazer outras tantas. E esse corpinho, especialmente formado para nós, que nada tem em comum, nada, porque nós herdamos a genética dos nossos pais e a genética determinará os nossos corpos. Então, nada tem em comum com o antigo ou com os antigos, é mais. Ele é programado, ele é projetado, existem engenheiros espirituais que trabalham nisso. Quem quiser saber sobre isso, leia Missionários da Luz. Ele é programado para atender às nossas necessidades evolutivas. Então, há situações em que a gente, espírito, nós espíritos, temos que renascer como mulher. Em outras, nós temos que renascer como homem, para que nós possamos aprender as experiências de mulher, de homem, específicas, que o corpo favorece que nós tenhamos. E nas variadas posições em que nos encontramos numa vida,
são como que estágios, classes nas quais nos matriculamos, estágios de aprendizado que aquela situação, que aquele gênero de existência vai nos proporcionar. Falamos de homem e mulher porque isso já define o tipo de experiência assim muito claramente, né? E outras coisas mais. Na antiguidade, e quem proclama a anterioridade dessa ideia dos múltiplos renascimentos, que não tinha o nome de reencarnação, é o próprio Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, quando nos diz o seguinte, olha, ensinando a pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente eles, os espíritos, a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Porque essa ideia dos múltiplos renascimentos não era nova, não foi, digamos assim, uma invenção do Espiritismo. O termo reencarnação e a maneira como a doutrina nos apresenta essa ideia é completamente nova, didática, clara, lógica, desvestida desses acessórios de superstição e mais. Tem nela, nessa ideia, traz em si, no seu bojo, consequências práticas imediatas. Não é apenas mais um conhecimento como era para os povos antigos, conhecedores da doutrina dos múltiplos renascimentos, que não sabiam muito bem como as coisas aconteciam, por isso tinham ideias vagas e incompletas, mas era um conhecimento, era uma ideia estanque, como diz Kardec, e que não tinha uma ligação com a vida prática das criaturas. O Espiritismo nos traz isso, nos explica por que a gente reencarna, por que a gente está fazendo aqui, e que a gente não está aqui assim a passeio ou de bobeira, como a gente diz, né? Que tem um propósito. Não basta saber que a gente nasce de novo, é preciso saber por quê, para quê, né? E quando a gente está aqui renascido, o que a gente está fazendo. Só vamos passar rapidinho para a gente ver que em manuscritos egípcios muito antigos, 3.000 antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás, aqui ó, antes de renascer, a criança já viveu. E a morte não é o fim. A vida é um evento que passa, como o dia solar que renasce. Isso foi encontrado nas escavações arqueológicas. Também, na Revista Espírita, num artigo chamado Doutrina da Reencarnação entre os Hindus, de 1859, Kardec fala desse conhecimento entre os hindus, que se encontra escrito nos Vedas, que são os textos hindus, aqui apenas um trechinho. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Esse é um texto datado de 1500 antes de Cristo. Então essa ideia, ela passava de povo a povo, ela existia na mente dos vários povos e não tinha internet, né? Não tinha assim, forma deles se comunicarem. Esse conhecimento ele era presente em todos os povos, assim como muitos outros que os espíritos dizem. Essa presença constante na mentalidade dos múltiplos povos que não tinham contato entre si, ser um indício de que isto é uma verdade maior. A verdade da reencarnação, por exemplo, como a verdade da imortalidade, como a verdade da existência de Deus. Também, outro texto egípcio mais novo, o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas lhe serão reveladas. A alma, Pitágoras, né? Nós vamos chegando perto de Jesus, o tempo está se aproximando.
A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Muda de domicílio, tomando uma outra forma. Vejam que ideia fantástica. Embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só muda a forma. Certamente uma ideia inspirada, né, pelo alto. Entre os budistas, os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante que ter. Sócrates, tão estimado por Allan Kardec, um dos precursores do cristianismo, estou convencido que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. Quer dizer, a gente não morre e volta a viver num corpo carnal novamente. É lindo isso. Platão, discípulo de Sócrates. Ó tu, moço ou jovem, que te julgas abandonado pelos deuses, saiba que se te tornares pior, irás ter com as piores almas afinidade. Ou, se melhor, irás se juntar às melhores almas. E em toda sucessão de vida e morte farás e sofrerás o que um igual pode merecidamente sofrer nas mãos de iguais. Esta é a justiça dos céus. Então, isso para dizer que entre os judeus também essa ideia existia. E Jesus viveu entre eles e trouxe o ensinamento e o evangelho, aquele diálogo dele com Nicodemo se deu num contexto de uma civilização de judeus. Então lá no evangelho a gente vê a orientação de que a reencarnação ela fazia parte dos dogmas dos judeus, não era com esse nome, né? Sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. Aliás, eles não acreditavam em nada. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, como a de nenhum povo era muito bem definida. Como é que se renascia, ninguém sabia direito. Os egípcios achavam que, por algum processo diferente, inclusive, as criaturas eram sepultadas, as mais nobres, com seus pertences, porque achavam-se que ao renascer aquela alma, aquele espírito, não sei, ele haveria de ter necessidade daqueles pertences que foram seus um dia. E se ele fosse um rei, um faraó, ele era sepultado junto com os servos também, né? Que ele haveria de precisar dos servos também, ao renascer. Então eles não tinham muito bem a noção de como isso acontecia. Joana de Ângeles nos diz que as civilizações bastante primitivas, da ordem de 15 mil anos atrás, sepultavam, mumificavam e sepultavam os seus cadáveres na posição fetal, porque achavam que havia e que haveria de haver um renascimento, mas não sabendo como isso se dava, eles entendiam que mumificando aquele corpo e sepultando em posição fetal, isso favorecia um futuro renascimento. Isso mostra que as ideias deles realmente não eram claras e não podiam ser. Eles não tinham os conhecimentos que a ciência hoje nos traz. Então, as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Não conheciam o perispírito, né? Não conheciam a possibilidade de ligação fluídica do espírito, perispírito ao óvulo recém-fecundado. Como é que eles iam entender isso? Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. E existem
ideias sendo pregadas ainda hoje. Existem pessoas que acreditam numa milagrosa ressurreição dos mortos, quando a ciência já mostrou que é impossível um corpo morto retornar à vida, desintegrado, enfim, devolvido à terra. E como é que a gente sabe que essa ideia de volta do Espírito estava entre os judeus, era presente entre eles, era fato constante, comentado entre eles nas ruas, enfim. Há um episódio narrado pelos evangelistas em que Jesus se dirige aos discípulos e faz uma pergunta interessante. Quem dizem que eu sou? Porque cada um dizia uma coisa. É um Messias, é isso, é aquilo. E eles responderam: dizem que és João Batista, outros que Elias, que és Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Em outras traduções, ou alguns dos profetas que voltou. Eles não tinham noção como isso se daria, né? Porque João Batista foi praticamente contemporâneo de Jesus. Havia desencarnado há pouco, como poderia ser ele que voltava? Elias foi um profeta antigo, Jeremias também. Eles achavam, alguns, que Jesus poderia ser um dos profetas antigos que estava de volta à terra. Como? Eles não sabiam, mas eles acreditavam que poderia ser. Num outro momento, Jesus fala, atestando a questão da reencarnação, na verdade, vos digo, que Elias já haverá de vir e restabelecer todas as coisas. Na verdade, Elias já veio e não o reconheceram e lhe fizeram tudo quanto quiseram. E aí eles entenderam que Jesus falava de João Batista, que havia sido uma reencarnação de Elias. Então, essa ideia da volta está presente na mentalidade dos judeus. E estava, de alguma forma, presente na mentalidade de Nicodemos, mas ele fica completamente embaraçado porque ele não possuía conhecimento suficiente, nem naquele momento teve a possibilidade de vislumbrar uma possibilidade mais racional. Então, faz essa pergunta, né, para Jesus: como pode isso fazer-se? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E nós diríamos, claro que não, né? Mas, na verdade, é isso que acontece, pelo mecanismo da reencarnação, não aquele mesmo corpo voltar ao ventre da mãe, mas o espírito voltar ao ventre da mãe, uma outra ou até aquela mesma, numa outra oportunidade, com um novo corpo. É que naquela época não se conheciam os mecanismos biológicos de seleção do material genético, de fecundação, de desenvolvimento daquela célulazinha que vai se multiplicando a dar origem, finalmente, a um corpo estruturado, e essa estruturação obedece a um comando do espírito, e finalmente estruturado com a forma humana, perfeita e atendendo às suas necessidades evolutivas. Isso veio com o desenvolvimento científico, com o conhecimento das ciências em geral, com o desenvolvimento da intelectualidade humana, mas a aula de reencarnação está dada por Jesus lá no Evangelho. Agora, à luz das orientações espíritas e à luz dos conhecimentos científicos que temos, que ainda é pouco, mas já dá para entender muita coisa do que está lá há 2000 anos, dito. Quem quiser entender um pouco mais sobre mecanismos biológicos e espirituais envolvidos no processo maravilhoso da reencarnação, pode ler o livro Missionários da Luz, que é todo lindo, todo instrutivo, um espetáculo. Mas tem um capítulo lá, que é um espetáculo dentro do espetáculo, intitulado A Reencarnação, e onde é narrada a reencarnação de um espírito chamado Segismundo. A reencarnação também está ligada diretamente com o nosso processo de evolução. É através da reencarnação que nós evoluímos. E Jesus já disse isso lá, no diálogo com Nicodemos, a gente vai ver. Só que a gente tem que entender a simbologia das palavras. Encontramos nas obras básicas que só gradativamente
o espírito avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivessem meios de avançar, de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos a outros homens? Se a vida fosse única, essa seria uma conclusão de que Deus dá oportunidades a um e outros que morrem na mais absoluta miséria, ignorância espiritual, não teriam outras oportunidades. Mas isso não é compatível com aquela lição de Jesus linda, ao dizer que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Todas, chegarão a um estágio bastante elevado, evolutivamente falando. Todas poderão, na linguagem evangélica, ver o reino de Deus, que pode ser comparado a um estágio de evolução bastante intensa. Olha lá, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, para ver o reino de Deus, para evoluir, é preciso nascer de novo, muitas vezes. Para evoluir, como dizem os espíritos aqui, da barbárie à civilização, da ignorância, da brutalidade ao amor e etc. e tal. Mas num trecho mais adiante, Jesus vai além. Ele esclarece, por exemplo, que não basta nascer de novo, porque se um homem não renasce da água e do espírito, não pode, aí não é mais ver, entrar no reino de Deus. E a gente fica pensando, essa figura ela é muito usada por Jesus. Reino de Deus, ver o reino de Deus, alcançar o reino de Deus, adentrar ao reino de Deus. O reino de Deus sendo comparado a um banquete, na parábola do festim de núpcias. Então a gente encontra Jesus em muitos momentos falando de algo muito bom que aguarda o homem, o espírito humano, que seria esse reino de Deus, que num determinado momento ele diz que não vem com aparências exteriores, não é um lugar onde você vai entrar na verdade, não é algo que você vai ver, mas está em nós, já está, digamos assim, em estágio latente, por ser desenvolvido. Mas o que será que é então? Esse reino de Deus, prometido por Jesus em várias circunstâncias, aqueles que o seguem, aqueles que nascem de novo. O que é que a gente pode entender? Da nossa linguagem, que talvez seja muito pobre, nós poderíamos entender que o reino de Deus é um estado íntimo, pessoal, espiritual, de felicidade, de paz, de bem-estar, de equilíbrio, daquilo tudo que a gente vem buscar às vezes, numa casa espírita, ou busca, cada um busca num lugar, ou busca num passe, outros buscam em fugas espetaculares, como diz Joana de Ângeles, a felicidade, a paz, busca-se tudo isso, geralmente onde isso tudo não está. Mas um espírito evoluído, elevado, ele é um espírito feliz, que tem paz, que nada que vem de fora pode perturbar e que tem um profundo bem-estar decorrente de tudo isso. Então, para nós, para simplificar, nós podemos dizer que o reino de Deus é isso. Quem não queria, ter o reino de Deus em si? Para isso, é preciso nascer de novo, mas mais do que nascer de novo, a gente vai ver que é preciso aprender muita coisa. E renascer da água, nós podemos aí, é um símbolo que nós podemos entender, devemos entender como renascer da matéria. A água, muito usada na Bíblia para simbolizar a matéria. Porque, pelo pouco que se conhecia e se acreditava, e isso tem uma lógica, tudo que existe em termos de vida, em termos de criação divina, teria se originado na água. Então, a água seria a fonte da criação material.
de tudo que existe na face da Terra. Então, quando se desejava, muito comum na Bíblia, falar sobre matéria, mundo, palpável, se usava a expressão água. Isso a gente encontra explicações muito interessantes nas obras básicas. Então, era preciso renascer da matéria. Isso a gente viu que é possível, que a gente faz, que a gente fez um dia, tanto que a gente está aqui. Espíritos ligados a uma matéria, um corpinho novo que foi formado para nós e que se desenvolveu, cresceu, que tem um tempo de vida. E vai ser necessário que nós renasçamos da matéria outras vezes para irmos aprendendo uma série de coisas. Mas é também, segundo Jesus, necessário renascer do Espírito. O que seria renascer do Espírito? Renascer da água e do Espírito. É renascer na matéria, ou da matéria, ou ligado à matéria, mas espiritualmente renascidos também. Essa se diz o renovado, talvez o renascido, ou modificado. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que muitas vezes o Espírito se propõe ao renascer num corpo, ao voltar à Terra. Se propõe, sim, a agir de forma diferente, a encarar determinadas coisas de uma outra maneira, a acertar onde talvez ele tenha caído ou errado. E então esse renascer do Espírito envolve aí uma decisão que inclui, antes de nascer de novo, uma escolha de provas, que conforme a evolução do Espírito, ela é mais ou menos consciente, o Espírito participa mais ou menos dela. Então, ele está entusiasmado, porque ele vai ter uma nova oportunidade, né? E ele quer renascer com 4 desafetos, às vezes. Mas a espiritualidade ajuda, ampara, fala, olha, volte aos seus aposentos, faça umas preces, pense melhor. Quase como quem diz, 4 é demais, né? E ele pensa, repensa, não, mas é 4 mesmo, porque agora eu vou acertar, eu estou cheio de conhecimento teórico, né? Eu estou assim muito motivado. Que bom, né? Aí, eu estou falando uma linguagem simples, popular, mas é mais ou menos isso que acontece. Os espíritos vão ajustando as coisas, aconselhando aquele espírito, falou, renasça com um. Sabe aquele um? É ele, mas só ele, só ele. E aí o espírito renasce, vem, né? Nós renascemos aqui na Terra, naquela família e tal, e aquela pessoa complicada, a gente é complicada para ela, e a gente fala, meu Deus, que mal eu fiz a Deus? A Deus nenhum, né? A gente está aprendendo uma série de coisas naquele relacionamento difícil, está resgatando provavelmente uma série de coisas, e a gente se acha injustiçado, porque a gente não merecia um filho daquele, não merecia um pai daquele, uma mãe daquela. E olha que a gente queria uns 4, né? Uns 4 desafetos aí, a gente veio com um e acha que está pesado. Aí os Espíritos falam, está lá escrito no Evangelho, uma lição de São Luís, que não está pesado não. Quando a gente acha que está pesado e acha que não vai dar conta de carregar as nossas lutas, os nossos fardos, não é que está pesado. Ele fala, nossa, mas não. É que está faltando, dizem eles, que eu também não sou ninguém para dizer isso. Vontade, movimentação da vontade da criatura em suportar e passar por aquilo. Porque se ela quiser, ela tem forças. Isso é consolador, né? Saber que as forças estão em nós e que a nossa reencarnação foi planejada, foi dosada para que a gente pudesse levar a termo, é maravilhoso. As quedas, elas são por nossa conta. Então, também, né, encontramos nas obras básicas uma explicação sobre isso. Olha, chegado o termo que a providência lhe assinalou, a vida na erraticidade, naquele período de espera para reencarnar, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar seu adiantamento. Isto é, escolhe os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Outras vezes a gente vem mesmo para evoluir e tudo mais, né? Se delas triunfa, eleva-se.
Se sucumbe, tem que recomeçar, vai ter que renascer de novo, mais vezes. O espírito, isso é importantíssimo, goza sempre de livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal. Então, não é que elas nos são impostas. Nós escolhemos, ou concordamos, ou sentimos que tinha que ser assim antes de encarnar. Mas aí encarna e acha que é uma coisa imposta, que é um castigo de Deus. Olha a minha vida como é, né? Olha como tudo acontece comigo, olha como eu sou um coitado. Não sabe, mas a doutrina esclarece, por isso a questão dos cursos, né, que a gente sempre orienta, que são fundamentais na nossa vida, vai aprender que você desejou aquilo, como uma forma de se libertar de algo que te pesava, na sua economia espiritual, na sua possibilidade de evoluir, de avançar espiritualmente. E aí, então, Jesus chamou isso de porta estreita, né? Não falou dessa maneira, mas as lutas da vida e as renúncias que se tem que fazer, às vezes, para levar adiante um compromisso espiritual, nós vamos encontrar muito bem, claramente colocado ali na lição de Jesus sobre a porta estreita. Quão estreita é a porta, e com poucos passam por ela. E se a gente for ler as obras de André Luiz, a gente vai ver que são pouquíssimos os que completam as suas encarnações, assim, cumprindo em torno de 70% daquilo que havia se proposto a fazer. Sabe quantos são, estatisticamente? São 2 espíritos, é um espírito a cada 200 reencarnantes. É 0,5%. São aqueles que, ao desencarnar, cumpriram pelo menos 70% da sua programação, que passaram pela porta estreita, que Jesus falou que era muito estreita, né? É interessante a gente fazendo essas ligações, porque tem que ter a noção do dever, né? E às vezes a gente tem que fazer uma coisa chorando, porque a gente queria fazer outra, mas a consciência nos determina que faça aquela. E é ela que a gente tem que fazer. Se é a voz da consciência que está determinando, ela tem razão. Não tenhamos dúvida. Emmanuel fala sobre isso, sobre a porta estreita, lá no livro, acho que é Vinha de Luz. Ele falou, antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima a porta estreita, na porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Está entusiasmada, né? Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões e por onde ela acaba transitando às vezes também, se não estiver desperta. Todo mundo faz, é gostoso, é bom, o que mal tem? Tudo é moderno, né? Eu também quero. É a porta larga, né? A porta estreita é aquele grilinho da consciência, falar, mas acho que é melhor não, né? Mas deixa quieto, né? Esse é muito fraquinha, essa voz não vou escutar. Então, vai pela porta larga. Vai reencarnando, né? Às vezes, cada vez a situação mais difícil, mais restritiva, para que consiga fazer aquilo que tem que fazer. Porque rindo ou chorando vai fazer. Porque evoluir, todo mundo vai ter que evoluir. Esse é um determinismo da lei. Não tem jeito, né? Então, vamos evoluir por nossa conta. Jesus também falou, e o Espiritismo desdobrou, a questão das parecências físicas. Kardec pergunta, na questão 207, frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecência física. Transmitirão também alguma parecência moral? Não tem aquele pai, aquele filho, que você olha e fala, nossa, só podia ser filho do fulano. Ele faz as mesmíssimas coisas que o pai dele faz. Pode ser qualquer coisa, pode ser boa, pode não ser muito boa, né? Ou, nossa, mas é idêntica a mãe. Nossa, até a voz, né? Bom, a voz é física, ela pode ter herdado. Mas comportamento é tão boa quanto a mãe. Ou aquela pessoa é tão bom quanto o pai, é tão honesto quanto o pai. Então a turma fala, né? Olha, filho de peixe
Peixinho né? Tem coisa que não adianta negar, está no sangue. Cuidado com quem você vai casar, porque está no sangue, né? A genética está no sangue, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, né? Porque os espíritos selecionam material genético, ajudam a gente a fazer isso antes de encarnar, dentro de certos limites daquilo que é proporcionado pelo pai e pela mãe. Então, não tem jeito, né? Se o cabelo é preto e preto, vai herdar um cabelo preto, não tem como. Às vezes vem um cabelo meio castanho que veio lá do vô, porque a herança genética ela é meio complexa, ou um olho azul que ninguém tinha, mas lá o bisavô tinha. Então, os graus de penetrância, né? A genética explica isso aí. A parecência física. Mas a parecência moral dos comportamentos, das escolhas, isso é transmitido? Pergunta Kardec. Os espíritos dizem não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e de outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Né? Nós não herdamos um espírito do nosso pai e da nossa mãe, nós somos o espírito reencarnante. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Ora, está lá o ensinamento de Jesus, que é nascido da carne é carne. Então, o que é matéria, a gente herda, não tem como não herdar. E aí, Kardec faz sempre aquelas questões, né, nas dúvidas que ele tem mais pungentes, ele faz, eu brinco, falo que é questão funil, né? Ele faz uma questão geral e aí ele vai diminuindo, vai apertando, vai refinando as questões. Então, a 207, ele pergunta assim, não suficientemente esclarecido ainda, ele pergunta: de onde se originam as parecências morais? Porque os espíritos falaram que as parecências morais não são herdadas. E aí ele pergunta: de onde se originam as parecências morais que costuma haver entre pais e filhos? Porque é inegável que elas existem, né? A gente que observa a vida sabe. Pode até não ter sido transmitido ou herdado geneticamente ou pela consanguinidade, mas que tem. É isso que ele está, de uma forma muito elegante, perguntando. É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, às vezes, é mesmo, tal filho, tal pai, porque eram espíritos simpáticos, ou nas coisas boas, ou nas mazelas que traziam, a gente estabelece simpatia pelas pessoas que são mais ou menos parecidas conosco. Se a gente não tem comportamentos muito bons, você vai ter simpatias por aquele tipo de espírito, conviver com ele, e talvez depois reencarnar com ele, ou você como filho, ele como teu pai, e aí eles são parecidos. Mas não é que herdou um do outro, os dois tinham as suas heranças pessoais, os dois tinham uma bagagem espiritual que era semelhante, comportamentos que se ajustam, e por afinidade e por necessidade reencarnam juntos. Mas não quer dizer que um herdou o comportamento do outro, que um pai bom, até era bom que fosse, né? Transmite o gene da bondade para o filho e nasce um filho bom. Não é assim, porque nós herdamos de nós mesmos, das nossas bagagens, das nossas experiências, moralmente falando. E Jesus nos diz que o que é nascido do Espírito é Espírito. É uma simbologia para nos dizer isto. O que é nascido da carne é carne, mas o que é do Espírito é o Espírito. É aquele Espírito que traz as suas tendências, os seus pendores. Também Jesus, de alguma forma, fala do esquecimento do passado. Frequentemente, vamos ver lá em Emmanuel, o Espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos, e nos basta a voz da consciência
e as tendências instintivas. Quer saber quem foi você? Analise-se, você vai saber na hora. Se você tem uma tendência rainha, adora ser servida, pode ter sido, né? Pode ter sido rodeada de servos. Você acha que as pessoas têm a obrigação de fazer por você, de servi-la, de trazer tudo aqui? Ué, se não foi rainha, foi duquesa ou foi alguma coisa por ali, né? E por aí vai. As nossas tendências dizem mais do que qualquer coisa de quem nós temos sido. E priva-nos, Deus, do que nos seria prejudicial. Que seria uma lembrança. Às vezes a gente não suporta coisas feitas nessa vida. A gente não ia suportar emocionalmente, lembrarmos integralmente de quem somos, das últimas ou da última encarnação. Então, se a gente não lembra, se Deus é tão bom, é tão sábio, é porque não é para lembrar. E porque não lembrar é bom e nos deixa mais livres, como a gente vai ver. Jesus já disse isso. O Espírito sopra onde quer e ouve o seu ruído, percebe as manifestações deles, porque estão encarnados, mas não sabe de onde vem, nem sabe quem ele é. Nasce um nenenzinho lá, né? A gente fica louco de paixão, quer pegar, quer brincar, olha que gracinha e tal, não sabe quem é. O que ele fez para mim? O que eu fiz lá, né? Não sabe e não quer saber, porque fica encantado com aquela criança e quer cuidar, e assim tem que ser. Imagina se olhasse para a criança e soubesse o passadão dela, né? E o passadão dela ligado a nós, ia ser meio complicado. Então, a sabedoria divina faz as coisas assim, perfeitas. Então, a gente não sabe de onde a gente vem, ninguém sabe, e nem para onde a gente vai. Mas a gente aprende com a doutrina que a gente vai para o lugar que a gente está construindo. Lugar entre aspas, né? A gente vai para o destino que nos aguarda e que está sendo plantado hoje. As sementes do futuro nós estamos lançando hoje. Assim como hoje nós estamos colhendo a sementeira plantada no passado. Ainda aqui, estamos finalizando já. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Pergunta de Kardec. Kardec perguntou tudo. Estudem, leiam o livro dos Espíritos, isso é fantástico. E os Espíritos respondem, olha, não pode o homem, nem deve, saber tudo. Então não adianta perguntar para a Dona Léia, o que os Espíritos falaram? Ela não vai falar. Porque, não é para falar, né? Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Nenhuma lembrança nos constrange. Agir direito com aquela pessoa, não, sabe, porque a gente sabe que já errou muito, então a gente se cobra. Não, você não lembra, você não sabe. A voz da consciência deverá ser suficiente para te orientar. Faça isso ou não. Eu acho que eu devia agir melhor, né? Então haja. Não pense duas vezes quando a consciência te disser alguma coisa, porque ela é seu guia, o mais importante dos guias. Mais do que se qualquer espírito falar para você, que se for bom nem vai falar, né? Se for superior, faça isso ou faça aquilo. Se dentro de você tem alguma coisa que diz não faça ou faça, é essa voz interior que a gente tem que ouvir. Os Espíritos nos dizem isso. Então, nós não sabemos de onde viemos, de onde os nossos familiares vieram, e nem exatamente para onde vamos, mas a gente pode ter uma noção pelas atitudes que a gente vai tendo na vida. A reencarnação como realidade terrena, né? Como uma realidade que toca a todos nós também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, né? Entender as coisas como efeitos que tiveram causas anteriores, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento.
Em outro momento, Kardec diz que é só necessário prestar atenção à vida para concluir que a reencarnação existe e é necessária. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. E Jesus disse isso. No final da conversa com Nicodemos, ele disse: se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Como quem diz: olha, eu não estou falando nada demais, não estou falando nada assim, absurdo, fora do seu cotidiano. Eu estou dizendo das coisas da terra, das coisas que eu tenho visto e testemunhado, como ele diz, né? E tem muita gente que não acredita. Não, mas eu não acredito. Bom, mas não é questão de crer, é questão de concluir, é questão de fatos da nossa vida. Existem argumentos fortíssimos que respaldam, argumentos de observação, qualquer dia a gente traz aqui, que respaldam a convicção de que a reencarnação é necessária. Se ela não existisse, ela teria que ser inventada para poder explicar algumas coisas na nossa vida, né? Os cristãos primitivos, os cátaros, na região sudoeste da França, pregavam e acreditavam na reencarnação pelo estudo dos evangelhos. E também André Luiz nos diz que a reencarnação é meio e a educação divina é o fim. Então não adianta só a gente saber que encarna, que reencarna, que maravilha, está lá no evangelho, agora eu entendi o que Jesus quis dizer com isso, com aquilo. Tudo bem, isso é teórico, né? Mas é preciso saber por que nós estamos aqui. Bom, então tá, reencarnei. E agora? Por quê? Para quê? Por quê que eu estou aqui ligado a um corpo de carne no planeta Terra, nesse determinado momento, vivendo com aquelas pessoas que são meus pais, que são meus irmãos, que são as pessoas que convivem comigo no trabalho, que eu tenho um círculo de relações e às vezes não dependeu de nós somos colocados ali e nós temos simpatias, temos antipatias, temos facilidades, dificuldades. Por que a gente está ali, exatamente ali? E mais importante, como nós chegamos a esta vida? Nós reencarnamos com uma bagagem espiritual, com tendências, com pendores, como diz Kardec, né? Tudo bem, ao longo dessa vida, nós vamos ter que fazer um trabalho de autoeducação. A reencarnação é meio, a educação divina é o fim. As experiências da vida favorecerão mecanismos de aprendizado para nós. Então, como chegamos aqui e como partiremos? Nós não sabemos quando partiremos, mas quando partirmos, que pode ser daqui a pouco, pode ser daqui uns 30 anos, dependendo, como estaremos? Será que a gente vai estar igualzinho? Será que a gente não aprendeu nada, não conquistou nada? Em brandura, em amor, em tudo isso que são as virtudes evangélicas? Se não conquistou nada, o que é difícil, mas a gente pode se esforçar por conquistar bastante, a gente vai ter que reencarnar ainda muitas vezes e vamos estar evoluindo muito devagarzinho. Nós vamos realmente encarnar, mas quanto mais bagagem nós levarmos a cada reencarnação, quanto mais aprendizado, mais rápido a gente entra no reino dos céus. E não precisa desencarnar para entrar no reino dos céus, a gente entra aqui mesmo, a gente passa a ter paz, nossa, serenidade, umas coisas que de repente eu não tinha, do nada, não é do nada. Você está aprendendo, você está lutando, você está se esforçando e quem faz isso consegue. Então, o conhecimento da reencarnação e da doutrina tem que ter, e foi trazido a nós dessa forma, para que tenha um impacto, um determinante prático na nossa vida, para que a gente saia ali, porta fora do Consolador, no nosso caso aqui, e a gente possa pensar nessas coisas e tentar ser um pouquinho melhor lá em casa, né? No nosso trabalho, um pouquinho mais honesto, talvez, um pouco mais tolerante, um pouco mais paciente,
Porque se não tiver tendo esse tipo de resultado, a gente está perdendo tempo. A gente está acumulando conhecimento sem utilidade, o que nos vai ser contado também, né? Porque diz Emmanuel que errar sem conhecimento é uma coisa, errar conhecendo é outra, bem diferente. Aí conheceu, adquiriu uma responsabilidade, né? E finalizando, eu deixaria essa frase de André Luiz, que nos diz que receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços da aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. Os espíritos se desdobram em esforços para que a gente entenda isso. Se a gente pegar as obras espíritas, todas vão nos conduzir a isso. E especialmente no caso dessa tarde, especificamente essa obra com esse título, Reparação, um difícil propósito, onde a gente vê uma capa que diz tudo por si mesma, né? Alguma coisa que foi rompida e que tem que ser reconstruída, uma relação que, como muitas das nossas, não foram levadas a termo da melhor maneira, e temos que voltar ao palco das nossas experiências terrestres para refazer o que foi mal feito lá no passado, para que possamos entrar no tão desejado reino de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ajude a ter lucidez para ouvir aquela vozinha da consciência que está lá, né, falando a todos nós. Que assim seja. Que aula, hein? Uma aula ótima. É bom porque assim ilustra a esse curso que eu falei, que começa dia 19, aqui neste salão, de doutrina espírita, é dado pela Cláudia. E as aulas são assim, viu? Uma melhor que a outra. Mesmo a gente que já conhece a doutrina, gosta de ouvir e vai sedimentando o conhecimento. Então, façam a sua inscrição, compareçam, mesmo quem já fez, recicle, porque a nossa vida é assim, quando a gente faz um curso, ouve uma aula ou uma palestra, nós apreendemos muito pouco daquilo, não é? 30%, e olhe lá. Então a gente faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, para que aquilo penetre 100% e possamos dominar o conhecimento, não é? A programação é belíssima, utilíssima, então estão todos convidados a dia 19 estarmos aqui neste salão para fazer o curso de doutrina espírita. 8 horas. É a hora de sempre, tudo de noite é 8 horas. É às 20 horas, sim. Certo? Cláudia, obrigado. Obrigado por um assunto tão importante. A reencarnação é a chave da vida, né? Então, é muito bom a gente aprender tudo que haja sobre ela, né? E não foi esgotado, lógico, como disse a Cláudia, né? Há muito o que falar, há muito o que aprender. Mas que Deus te abençoe, que Jesus te ilumine com saúde, com bastante disposição para a continuidade do seu trabalho, que a gente sabe não é pouco. Vamos então orar a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, para agradecer. Amado Mestre Jesus, neste momento, voltamos o nosso pensamento para Ti, com o objetivo de agradecer. Agradecer por estarmos aqui, por recebermos ensinamentos tão benéficos, pelas reflexões que pudemos fazer durante a exposição do assunto,
e até pelos propósitos melhores que idealizamos, para que lá fora, no dia a dia de nossas vidas, possamos encarar os acontecimentos da vida, as situações que nos envolvem, os familiares com quem caminhamos, tudo isso de forma diferente, porque esclarecidos pela lei de reencarnação que nos envolve a todos. Te agradecemos, Mestre, pelas múltiplas oportunidades que colocas no caminho de cada um de nós. Recebe o nosso agradecimento profundo e sincero por toda a solicitude de Teu Espírito para conosco. Te agradecemos pelas oportunidades, pela presença dos Espíritos amigos que procuram sempre nos auxiliar. E pedimos que possas nos abençoar. Abençoa, Mestre Jesus, a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, equilíbrio espiritual, saúde física, bom ânimo, disposição, perseverança nos bons propósitos, modificação espiritual. Abençoa também nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa também a toda a humanidade tão sofredora. Abençoa os encarnados e desencarnados, especificamente aqueles que sofrem mais, que atravessam momentos difíceis, com grandes dificuldades. Abençoa também àqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. E que um manancial de bênçãos se façam para todos nós neste instante, quando, com humildade e fé, dizemos de todo o coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado o Senhor seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.